Você já teve aquela sensação de que, depois de certa idade, o mundo parece esperar menos de você? Como se o tempo das grandes conquistas tivesse passado, e agora o que resta fosse apenas acompanhar o fluxo. Talvez você tenha trabalhado duro, seguido todas as regras, feito sacrifícios silenciosos em nome da família, dos filhos, da carreira. E mesmo assim, por dentro, surge a pergunta que incomoda. E agora? O que ainda é possível? Se você tem mais de 50 anos, já viveu perdas, recomeços, desilusões e momentos de glória que talvez ninguém saiba. E, ainda assim, continua aqui. Isso, por si só, já diz muito sobre você. A verdade é que a força não está na juventude do corpo, mas na maturidade da mente. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Este não é mais um vídeo com frases motivacionais prontas ou promessas de mudança instantânea. É um convite. Um convite para mergulhar em 10 lições da filosofia estoica. Não aquelas ensinadas em livros antigos, mas as que você pode aplicar agora, no ponto exato da vida em que se encontra. Lições que não apenas ajudam você a se destacar, mas que resgatam algo que talvez tenha sido esquecido: a sua capacidade de ser inabalável. Antes de começarmos, quero te contar uma história. Simples, como são as histórias mais poderosas. Em um vilarejo remoto, escondido entre colinas, vivia uma mulher chamada Amélia. Não era jovem nem particularmente forte. Na verdade, muitos da comunidade já não a viam com os mesmos olhos de antes. Mas Amélia tinha algo que não envelhece: sabedoria. Certo dia, após uma tempestade violenta, a única ponte que conectava o vilarejo ao mundo começou a ruir. Um grupo de comerciantes chegou à região desesperado. Precisavam atravessar com suas mercadorias, mas a ponte ameaçava desabar a qualquer momento. Os homens mais fortes tentaram reforçar a estrutura com troncos e pedras, mas nada funcionava. Parecia uma situação sem saída. Foi então que Amélia se aproximou. Em silêncio, observou o problema. Ela não tentou competir com a força dos outros. Em vez disso, usou a experiência. Percebeu que a ponte não suportaria peso adicional, mas que os materiais da floresta ao redor poderiam ser úteis. Propôs uma ideia: desmontar as carroças, dividir a carga em pequenos pacotes e usar um sistema de polias com cordas e galhos resistentes para transportar tudo, uma parte de cada vez. Os comerciantes hesitaram, mas, sem alternativas, decidiram seguir suas instruções. Trabalharam a noite inteira. À medida que os pacotes cruzavam o rio com segurança, a comunidade começou a perceber: a inteligência tranquila de Amélia havia conseguido o que a força bruta não pôde. No final, todas as mercadorias chegaram ao outro lado, e a ponte permaneceu intacta. Quando lhe perguntaram como pensou em tudo aquilo, ela apenas sorriu e disse: com o tempo, aprendemos que nem sempre é preciso carregar o mundo nos ombros. Às vezes, basta enxergar com clareza o que os outros ainda não veem. Essa é a essência da filosofia estoica. Não se trata de ser o mais forte ou o mais rápido. Trata-se de usar aquilo que a vida já te ensinou, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça. Você já passou por tempestades e continua de pé. Agora, é hora de transformar essa vivência em sabedoria prática. Vamos, juntos, descobrir como a serenidade, a disciplina e a coragem silenciosa podem transformar o restante da sua vida no melhor capítulo da sua história. Porque sim, ainda dá tempo. Sempre dá tempo. Parte 1. O poder do pensamento positivo. Você já percebeu como a mente, depois dos 50, pode se tornar uma espécie de espelho que só reflete aquilo que não deu certo? É comum, nessa fase, lembrar das oportunidades perdidas, dos erros cometidos, das palavras que não foram ditas. E tudo isso, somado ao peso do tempo, pode fazer com que os pensamentos negativos se tornem uma presença constante, silenciosa, mas poderosa. Mas e se eu te dissesse que, mesmo agora, você ainda tem o poder de reprogramar sua mente? Não com otimismo vazio, mas com clareza. O pensamento positivo estoico não é sobre ignorar os problemas, nem fingir que a dor não existe.
É sobre escolher o que você permite florescer dentro de você. Imagine sua mente como um jardim. Aos 20, ela é fértil, cheia de sementes novas. Aos 50, talvez tenha algumas ervas daninhas, algumas partes secas, outras abandonadas. Mas ainda assim é um jardim. E você, o jardineiro? Cabe a você decidir o que vai cultivar a partir de agora. Os estoicos, como Epicteto, acreditavam que não controlamos o que nos acontece, mas controlamos o que pensamos sobre o que nos acontece. E essa pequena diferença muda tudo. Vamos ser sinceros, a vida já bateu forte. Talvez você tenha perdido alguém, tenha passado por problemas financeiros, emocionais, de saúde. São marcas que o tempo deixa. Mas o estoicismo nos convida a perguntar: o que ainda posso aprender com isso? Em vez de deixar que um pensamento doloroso se transforme em uma prisão, você pode usá-lo como degrau. Não se trata de repetir no espelho que está tudo bem. Se não estiver, tudo bem também. A verdadeira força está em reconhecer a dor, acolhê-la e, mesmo assim, não se entregar a ela. Um pensamento negativo pode surgir, mas ele não precisa comandar o seu dia. Você pode olhar para ele, respirar fundo e dizer: eu vejo você, mas hoje não vou te seguir. Na prática, isso começa com pequenos gestos. Ao acordar, em vez de pensar automaticamente no que deu errado ontem, pergunte-se: o que ainda posso viver hoje que vale a pena? Pode ser algo simples: preparar um café com calma, ligar para um amigo, ler uma página de um livro. O pensamento positivo, aos 50, não é sobre ambições grandiosas, é sobre presença e intenção. E quanto mais você pratica esse olhar mais gentil sobre a vida, mais a sua mente vai aprendendo a mudar de foco. É como treinar um músculo. No começo parece artificial, difícil, mas com o tempo, vira natural. E você começa a perceber que aquele dia nublado dentro da sua cabeça já não é mais tão escuro assim. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu: a alma se torna da cor dos seus pensamentos. E ele tinha razão. Pensar com serenidade, mesmo em meio ao caos, é um ato de coragem e de maturidade. Então, da próxima vez que a nuvem cinza aparecer, lembre-se, ela pode passar. Você só precisa deixar espaço para a luz entrar, porque mesmo após tantos anos, ainda é possível viver com leveza. E isso começa dentro da sua própria mente. Parte 2. A força da disciplina silenciosa. Disciplina. Só de ouvir essa palavra, muita gente já torce o nariz. Ela carrega o peso das cobranças, das rotinas rígidas, das promessas de ano novo que nunca se cumpriram. Mas, aos 50 anos ou mais, a disciplina não precisa, e nem deve, ser uma prisão. Pelo contrário, ela pode ser o seu maior ato de liberdade. Veja bem, quando somos mais jovens, vivemos na expectativa da motivação. Acreditamos que o entusiasmo será constante, que acordaremos inspirados todos os dias. Mas, com o tempo, percebemos uma verdade simples e profunda. Motivação vem e vai, mas a disciplina fica. E é ela que nos salva nos dias em que o ânimo não vem. Quantas vezes, nos últimos anos, você já se pegou pensando: hoje não fiz nada de produtivo? Ou então, eu queria começar aquele projeto, mas não tive cabeça. Isso não acontece por falta de capacidade. Acontece por falta de ritmo. A disciplina estoica não exige grandes feitos. Ela pede apenas constância nas pequenas escolhas. Os estoicos viam a vida como uma longa jornada, feita de passos curtos, mas contínuos. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia todos os dias em seu diário, refletindo sobre o que fez, o que pensou, o que poderia ter feito melhor. Isso não o tornava perfeito, mas o mantinha desperto, presente. E é isso que a disciplina faz com a gente, nos desperta. Ela nos tira do piloto automático. Quando você decide fazer uma caminhada diária de 20 minutos, mesmo com preguiça. Quando opta por desligar a TV um pouco mais cedo para ler 2 páginas de um livro. Quando, mesmo cansado, prepara um almoço saudável.
São essas pequenas decisões, repetidas dia após dia, que constroem um estado de bem-estar duradouro. Não precisa mudar tudo de uma vez. Aliás, mudar tudo de uma vez é a receita certa para desistir rápido. O segredo está em começar pequeno demais para falhar. Comece com metas tão simples que parecem ridículas. 5 minutos de meditação, uma tarefa do dia anotada e cumprida, beber um copo d'água ao acordar. Com o tempo, essas ações se tornam hábitos. E hábitos moldam o caráter. É assim que se forma uma vida mais serena. Não pela velocidade, mas pela direção. A disciplina, quando bem compreendida, não é sobre rigidez. É sobre cuidar daquilo que importa para você, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém está cobrando. É uma forma de dizer a si mesmo: eu me importo com a minha vida, e estou presente nela. Epicteto dizia: não espere que os outros façam por você aquilo que só você pode fazer por si mesmo. E ele estava certo. Aos 50 anos, você já viu o suficiente para saber que o tempo não espera. E, ao mesmo tempo, ainda há tempo. Tempo para se organizar, para reencontrar prazer nas pequenas coisas, para cultivar uma rotina que te fortalece por dentro. Então, da próxima vez que pensar que é tarde demais para mudar, lembre-se, a disciplina não exige pressa, só pede compromisso. Um pequeno passo por dia. E sem perceber, você terá percorrido um caminho inteiro. Parte 3. Transforme o fracasso em sabedoria. A essa altura da vida, é bem provável que você já tenha caído mais de uma vez. E não falo só de tropeços físicos, falo de perdas, erros, decisões mal calculadas, relações que não deram certo, caminhos que pareciam promissores e acabaram em frustração. O nome disso é experiência. Mas, por muito tempo, fomos ensinados a chamar isso de fracasso. Na juventude, o fracasso é temido. Depois dos 50, ele pode se transformar em peso, especialmente quando olhamos para trás com a sensação de que deveríamos ter feito diferente. Mas aqui está a grande virada estoica. O fracasso não é o fim de nada, ele é o início da verdadeira sabedoria. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo no caminho torna-se o caminho. Em outras palavras, não é o fracasso que te define, mas o que você faz com ele. Quando algo não sai como planejado, seja uma empresa que não deu certo, uma amizade que se rompeu, uma escolha de vida que agora parece errada, você tem duas opções: se entregar ao arrependimento ou colher o aprendizado escondido ali. A primeira opção paralisa. A segunda transforma. Os estoicos nos ensinam que todo revés é uma oportunidade disfarçada. Mas, para enxergar isso, é preciso mudar o olhar. Ao invés de se perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte-se: o que posso aprender com isso agora? Às vezes, o fracasso vem para nos frear, nos fazer recalcular, repensar o que estamos buscando. Outras vezes, ele apenas nos ensina sobre resiliência, paciência e humildade. Seja como for, ele sempre tem algo a dizer, se estivermos dispostos a escutar. Pense em quantas coisas deram errado, mas acabaram te trazendo até aqui. Quantos nãos que, mais tarde, foram livramentos. Quantos erros que te deixaram mais forte, mais calmo, mais sábio. Isso não é romantizar a dor. É dar um sentido a ela. E, com isso, libertar-se. É muito comum, depois dos 50, sentir que não há mais tempo para corrigir o que passou. Mas essa é uma armadilha. Porque o passado não precisa ser corrigido, ele precisa ser compreendido. E essa compreensão só vem com aceitação e reflexão. Quando você transforma um fracasso em sabedoria, você o integra à sua história com dignidade. Ele deixa de ser um fantasma e passa a ser um mestre. E, convenhamos, ninguém confia em alguém que nunca errou. São as cicatrizes que nos tornam confiáveis, humanos, reais. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que nos ferem, mas o julgamento que fazemos deles. E é exatamente isso que você pode mudar. Não dá para apagar o que aconteceu, mas dá para ressignificar. O que ontem foi queda, hoje pode ser chão firme.
Basta que você mude o ponto de vista. Portanto, da próxima vez que a culpa bater, que a vergonha insistir, que a comparação com os outros pesar, respire. Lembre-se, você não falhou, você viveu. E viver é, por essência, aprender errando. Aos 50 ou aos 80, o erro ainda pode ser um aliado. Basta que você o convide para tomar um café, olhe nos olhos dele e diga: obrigado pela lição. Agora, posso seguir melhor. Parte 4. Acredite em si mesmo, mesmo em silêncio. Acreditar em si mesmo é uma dessas frases que ouvimos tanto ao longo da vida que, com o tempo, ela parece perder o sentido. Acredite em você soa quase como um bordão motivacional de rede social. Mas para quem já passou dos 50, essa crença tem um outro sabor, mais calmo, mais íntimo, mais verdadeiro. Porque a essa altura, você já entendeu que a vida nem sempre retribui seu esforço. Já viu gente menos preparada subir mais rápido. Já percebeu que o reconhecimento nem sempre vem. E talvez, depois de tanto dar, tanto fazer pelos outros, você tenha esquecido de fazer por si mesmo. É aí que entra o estoicismo com uma lição poderosa. Você não precisa da aprovação do mundo para ser inteiro por dentro. Epicteto dizia que ninguém pode roubar de você o que acontece na sua mente. E essa é a chave. Acreditar em si mesmo não é sobre convencer os outros. É sobre sustentar, silenciosamente, o seu próprio valor, mesmo quando ninguém nota, mesmo quando ninguém aplaude. Muita gente acredita que a autoconfiança é um sentimento que aparece de repente. Mas, na verdade, ela é construída aos poucos, em silêncio, na forma como você se trata, como fala consigo mesmo, como respeita suas próprias escolhas. Acreditar em si mesmo depois dos 50 não é sobre provar nada a ninguém. É sobre não duvidar da sua trajetória. É sobre olhar para trás com respeito, não com arrependimento. É sobre entender que cada passo, certo ou errado, te trouxe até aqui, e que só você sabe o peso e o valor desse caminho. Você não precisa fazer barulho para ser forte. Muitas vezes, a verdadeira força se manifesta quando você decide seguir em frente mesmo desacreditado. Quando você insiste em se cuidar, em se levantar, em aprender, em tentar de novo, mesmo quando tudo diz que é tarde demais. A confiança, nesse ponto da vida, não vem do que você conquista lá fora. Ela nasce do que você constrói dentro de si. E isso inclui saber lidar com a própria vulnerabilidade. Inclui reconhecer medos, limites, cansaços, sem se envergonhar deles. Pelo contrário, acolhendo-os como parte da sua humanidade. E quando os dias ruins vierem, porque eles virão, não se culpe por se sentir frágil. Lembre-se, até as árvores mais antigas se curvam ao vento. Mas são também as que têm as raízes mais profundas. Você é essa árvore. Acredite em você mesmo, mesmo em silêncio. Não para mostrar força, mas para não se abandonar. Para lembrar, todos os dias, que a vida continua, e você ainda pode ser protagonista do seu agora. Como dizia Sêneca, a maior conquista é sermos senhores de nós mesmos. Não é gritar ao mundo quem você é. É sussurrar para si mesmo, com firmeza: eu ainda estou aqui. E isso basta. Parte 5. A resiliência dos que já viveram muito. Resiliência é uma daquelas palavras que, de tanto ser usada, perdeu um pouco do impacto. Hoje em dia, ela aparece em discursos empresariais, em slogans de academia, até em embalagens de chá. Mas, para quem já viveu o suficiente para ver os filhos crescerem, perder pessoas queridas, lidar com doenças, recomeçar depois de um tombo, resiliência não é conceito, é vivência. Você já caiu. Já foi desacreditado. Já teve que ser forte quando tudo dentro de você pedia trégua. Já engoliu o choro para não preocupar os outros. E, mesmo assim, levantou. Fez o café da manhã. Pagou as contas. Foi ao médico. Resolveu o que precisava ser resolvido. Silenciosamente. Cotidianamente. Isso é resiliência. E poucos têm tanta quanto quem chegou até aqui.
A filosofia estoica reconhece essa força. Para os estoicos, a verdadeira grandeza de um ser humano não está em evitar o sofrimento, mas em atravessá-lo com dignidade. Marco Aurélio, por exemplo, liderou um império em meio a guerras, doenças e traições. E mesmo assim escrevia, em suas meditações pessoais: não é o que nos acontece que nos define, mas como escolhemos reagir. Aos 50 ou mais, você já viu a vida tirar o chão sob seus pés. E ainda assim está de pé. Isso não é pouca coisa. O problema é que, muitas vezes, essa força que você construiu acaba sendo esquecida, até por você mesmo. É comum ouvir de quem passou dos 50, já não tenho mais a mesma energia. Mas energia não é tudo. O que você tem agora é profundidade. É paciência. É tempo vivido. E isso tem um valor que só quem carrega sabe. Resiliência, nesse momento da vida, é acordar mesmo sem vontade. É continuar mesmo sem certezas. É acreditar que, apesar das dores, ainda há alegrias esperando. Que mesmo com perdas, a vida ainda guarda pequenas belezas. Um café bem feito, um abraço de neto, uma caminhada sem pressa. E quando vierem as tempestades, porque elas ainda virão, lembre-se de que você já enfrentou muitas. Pode até ter se machucado, mas aprendeu a se curar. Aprendeu que tudo passa. E que mesmo as cicatrizes podem se tornar medalhas de sabedoria. A resiliência não grita. Ela não se exibe. Ela se revela no olhar de quem já chorou, mas também já sorriu depois. Na calma de quem sabe que, às vezes, o melhor a fazer é respirar fundo e esperar a poeira baixar. Na serenidade de quem compreendeu que não vale a pena lutar contra o que não se pode mudar, mas vale, sim, se dedicar àquilo que ainda pode florescer. Como dizia Epicteto, a adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. É na dor que conhecemos o tamanho da nossa alma. Portanto, não se compare com quem tem 20, 30 anos. Eles têm vigor. Você tem raiz. E é a raiz que mantém a árvore em pé quando o vento sopra forte. Resiliência, para quem já viveu muito, não é heroísmo. É escolha. É prática. É sabedoria que brota do chão firme das experiências vividas. E que continua florescendo, em silêncio, dia após dia. Parte 6. Saber ouvir. A arte dos sábios. Com o passar do tempo, a gente aprende que ouvir é uma arte. E mais, é uma arte rara. Em um mundo onde todos querem falar, se posicionar, opinar e ter razão, poucas pessoas realmente ouvem. E, muitas vezes, é só depois dos 50 que a gente começa a perceber o verdadeiro poder do silêncio atencioso. Quantas vezes você já esteve em uma conversa onde ninguém realmente estava presente? Cada um esperando sua vez de falar, pensando na resposta antes mesmo do outro terminar. Isso não é diálogo. Isso é disputa. Os estoicos sabiam que a sabedoria começa na escuta. Sêneca dizia: a natureza nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca, como um lembrete de que devemos ouvir mais do que falar. E com razão. Porque quando ouvimos de verdade, com atenção, empatia e sem julgamento, algo se transforma. No outro, e em nós. Ouvir de verdade é muito mais do que captar palavras. É perceber o que não está sendo dito. É notar o tom de voz, o silêncio entre as frases, a pausa que esconde uma emoção. É estar inteiro naquele momento, não pensando no passado, nem se distraindo com o futuro. Depois dos 50, nossa escuta muda. Fica mais sábia, mais paciente. A gente já percebe que nem tudo precisa de resposta. Que às vezes, a melhor forma de ajudar alguém é simplesmente estar ali, presente. Sem soluções prontas. Sem conselhos automáticos. Apenas com o coração aberto. Mas saber ouvir não é apenas sobre os outros. É também, e principalmente, sobre nós mesmos. Quantas vezes, ao longo da vida, você calou sua própria voz interior? Ignorou sua intuição? Sufocou sua verdade? Seguiu caminhos que os outros escolheram por você? Agora, talvez seja o momento de recuperar essa escuta mais profunda.
a escuta de si mesmo. Ouvir o próprio corpo quando ele pede descanso. Ouvir a mente quando ela pede silêncio. Ouvir o coração quando ele pede mudança. Essa escuta é o início da reconexão. O estoicismo convida à introspecção. Não para se isolar, mas para entender melhor o que sentimos e por que sentimos. E quanto mais ouvimos com clareza, menos reagimos por impulso. Menos nos arrependemos depois. Mais acertamos. Saber ouvir também muda os relacionamentos. Você já reparou como as pessoas se abrem mais quando percebem que alguém realmente as escuta? Não se trata de concordar, mas de acolher. E acolhimento é um presente que não custa nada, mas que vale muito. Além disso, quem sabe ouvir raramente se arrepende do que disse. Porque pensa antes. E quem pensa antes de falar, costuma falar com mais sabedoria. Aos 50, 60 ou 70 anos, talvez você já tenha aprendido a ficar em silêncio quando o outro está com raiva. A escutar com carinho quando alguém desabafa. A perceber que um abraço diz mais do que 1000 palavras. Essa escuta madura, paciente, serena, é uma das marcas dos sábios. E você, sem perceber, pode já ser um deles. Portanto, da próxima vez que estiver diante de alguém, ou diante de si mesmo, pare um instante. Respire. E ouça. Ouça com atenção, com presença, com gentileza. Porque ouvir não é apenas uma habilidade. É uma forma de amar. Parte 7. O tempo. Seu maior aliado agora. Quando somos jovens, achamos que o tempo é infinito. Corremos contra o relógio, atropelamos momentos, empilhamos compromissos como se o futuro estivesse garantido. Mas, depois dos 50, o tempo muda de cor. Ele ganha outro peso. De repente, ele não é mais um recurso a ser desperdiçado, é um tesouro a ser valorizado. E é aí que a filosofia estoica oferece um dos seus conselhos mais preciosos: use o tempo com sabedoria, pois ele é a única coisa que, uma vez perdida, não pode ser recuperada. Sêneca escreveu uma carta memorável sobre isso. Nela, dizia, não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. E talvez ele estivesse falando diretamente conosco, que já vivemos o suficiente para saber que tempo demais foi gasto com preocupações inúteis, conversas vazias, projetos dos outros, e uma pressa que nunca levou a lugar algum. Agora, o convite é outro. Não é fazer mais, é fazer com mais sentido. Organizar o tempo não significa preencher cada minuto com tarefas. Significa priorizar o que realmente importa. E, nessa fase da vida, isso costuma ser bem claro. Saúde, paz, boas conversas, vínculos sinceros, momentos de silêncio, risos genuínos. Quantas vezes você disse sim para coisas que não queria? Quantas vezes adiou o que te dava prazer porque não era o momento? A verdade é que, depois de uma certa idade, o momento é agora. Não por pressa, mas por lucidez. Os estoicos nos ensinam a viver cada dia como se fosse o último. Não com desespero, mas com presença, com atenção, com gratidão pelo que ainda está ao alcance. Porque, apesar do que muitos pensam, o tempo não está contra você. Ele pode ser seu aliado. Basta saber como usá-lo. E usar o tempo com sabedoria pode começar com pequenos ajustes: desligar o celular na hora do jantar, caminhar sem pressa, prestando atenção nas árvores do caminho, marcar aquele café com alguém querido, reorganizar sua semana para ter tempo de não fazer nada. Sim, o ócio também é sagrado. Talvez você sinta que perdeu tempo demais no passado. Mas não se culpe. Aquilo foi o que você sabia e podia fazer naquele momento. Agora, com tudo o que já viveu, você pode escolher diferente. Escolher desacelerar. Escolher não se ocupar com o que não tem importância. Escolher estar. Porque, no fim das contas, o que torna o tempo valioso não é o quanto ele dura, é o que você faz com ele. O estoico Marco Aurélio, mesmo como imperador, dizia: não perca tempo discutindo como deve ser um bom homem. Seja um. Ou seja, não adie. Não teorizemos demais. Vivamos. Portanto,
Olhe para o relógio com mais gentileza. Ele não é seu inimigo. Ele é o sinal de que você ainda está aqui. E enquanto estiver, pode fazer escolhas melhores. Pode viver mais simples, mais profundo, mais consciente. Porque aos 50, 60, 70 anos, o tempo não acabou. Ele apenas ganhou outro valor. E talvez, agora, você esteja finalmente pronto para aproveitá-lo da melhor forma, com intenção e verdade. Parte 8. Assuma o controle da sua história. Você já parou para pensar em quantas vezes entregou as rédeas da sua vida para os outros? Para o trabalho, para a família, para as expectativas da sociedade, para o medo de mudar? Quando percebemos, anos se passaram e estamos vivendo um roteiro que não escrevemos, ou que abandonamos pela metade. Mas a boa notícia é que, mesmo depois dos 50, ainda dá tempo de assumir o volante. E não é tarde. Na verdade, é o momento ideal. Porque agora você já tem bagagem. Já sabe o que vale a pena e o que não vale. Já sofreu por tentar agradar demais. Já se frustrou por se calar. E agora pode decidir com mais clareza quem você quer ser daqui para frente. A filosofia estoica ensina que não controlamos o que nos acontece, mas controlamos como reagimos a isso. Epicteto dizia: o que está fora do nosso controle não deve nos inquietar. E essa é uma libertação profunda. Significa que você pode parar de tentar mudar os outros, o passado, o sistema, o que já foi, e começar a agir sobre aquilo que realmente importa. Suas escolhas de hoje. Aos 50, muita gente acredita que a vida já está feita, como se não houvesse mais espaço para recomeços, para novos capítulos. Mas essa é uma ilusão. O que existe é medo. Medo de parecer ridículo, de errar de novo, de não dar conta. Mas e se eu te dissesse que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele? Assumir o controle da própria história não significa jogar tudo pro alto. Significa alinhar a vida com seus valores. Talvez seja fazer mudanças pequenas, dizer mais não, dedicar tempo ao que te dá prazer, cortar relações que te esgotam, aprender algo novo, mudar de cidade, de casa ou simplesmente de atitude. Marco Aurélio, imperador estoico, escreveu: a alma se torna invencível quando se alinha com seu próprio destino. Isso quer dizer, quando você para de esperar que o mundo te salve e começa a caminhar com os próprios pés. Sim, você pode ter cometido erros. Todos cometemos. Mas eles não te desqualificam. Eles te ensinaram. Eles te trouxeram até aqui. E aqui é o ponto exato para começar uma nova direção. Assumir o controle da sua história também é parar de viver no modo sobrevivência e começar a viver com intenção. É reconhecer que cada dia conta. Que o tempo não precisa ser gasto. Ele pode ser investido. Em você. Na sua saúde. No seu bem-estar. Nos seus afetos. Na sua paz. Você não precisa de permissão para mudar. Não precisa de aplausos. Não precisa de garantias. Só precisa de uma decisão. Não entregar mais sua vida ao acaso. E, se por acaso tropeçar no caminho, tudo bem. Isso também faz parte. Os estoicos não buscavam perfeição, mas constância. Eram falhos como todos nós, mas comprometidos com o que acreditavam. E você pode fazer o mesmo. Então olhe ao redor. Olhe para dentro. E pergunte-se: a vida que estou vivendo hoje se parece com quem eu realmente sou? Se a resposta for não, mude. Com calma, com gentileza, mas com firmeza. Porque nunca é tarde para voltar ao próprio eixo. Nunca é tarde para escrever o capítulo mais verdadeiro da sua história. Parte 9. Cerque-se de quem te fortalece. Com o tempo, aprendemos uma verdade silenciosa. Nem todo mundo que está por perto está realmente ao nosso lado. E depois dos 50, isso fica ainda mais claro. Algumas amizades se dissolvem, outras se revelam superficiais, e muitas vezes nos pegamos sozinhos mesmo em meio a pessoas conhecidas. Mas essa solidão, embora desconfortável, pode ser um ponto de virada. A filosofia estoica nunca defendeu o isolamento, mas sempre valorizou o discernimento.
Para os estoicos, a convivência com os outros deve nos elevar, não nos exaurir. Sêneca dizia: evite aqueles que constantemente se queixam. A doença é contagiosa. Parece duro, mas é um lembrete de que precisamos proteger a nossa energia emocional com o mesmo zelo com que protegemos a saúde física. Aos 50, você já percebeu que quantidade não significa qualidade. Ter milhares de contatos nas redes sociais não é o mesmo que ter alguém para ligar quando o coração aperta. O estoicismo convida você a cultivar relacionamentos verdadeiros, poucos, mas profundos. Gente que te escuta sem pressa, que te incentiva sem te julgar, que te impulsiona a ser melhor, mas que também aceita quem você é. Cerque-se dessas pessoas. E, mais do que isso, seja uma dessas pessoas. Sim, porque as relações são vias de mão dupla. Não se trata apenas de receber apoio, mas também de oferecê-lo. Quando você se abre com honestidade, quando compartilha sua história sem máscaras, você cria um espaço onde os outros também podem ser autênticos. E é nesse espaço que os vínculos reais se formam. Muitas vezes, depois de décadas dedicadas à carreira, aos filhos, à família, nos esquecemos de cultivar laços que sejam só nossos. Laços de afinidade, de troca, de companheirismo sem obrigação. Mas nunca é tarde para recomeçar, para fazer novos amigos, para aprofundar conversas, para sair de relações que te drenam e investir em relações que te nutrem. Talvez você precise reavaliar algumas companhias. Isso pode doer, mas manter por perto quem não respeita sua essência é como carregar uma mochila cheia de pedras. Você merece leveza. Merece estar com quem te quer bem de verdade, não por interesse, por conveniência ou por hábito. Marco Aurélio nos lembrava: a alma se adapta ao ambiente em que vive. Se você vive cercado de negatividade, crítica ou indiferença, sua energia vai se apagando. Mas se vive entre pessoas que te inspiram, que te levantam, que te desafiam com carinho, sua alma floresce. Não se trata de viver rodeado o tempo todo. Há grandeza na solitude, mas que ela seja uma escolha, e não consequência da ausência de vínculos verdadeiros. Por isso, olhe ao seu redor com atenção. Quem são as pessoas que realmente te fazem bem? Com quem você pode ser você mesmo, sem filtros? Quem celebra suas vitórias, mesmo pequenas, e te oferece presença nos dias difíceis? Essas são as pessoas que valem ouro. Cuide delas, cultive-as, e seja também esse porto seguro para alguém. Porque, no fim das contas, o sucesso, a sabedoria e até a serenidade que buscamos só fazem sentido quando compartilhadas com quem fortalece a nossa jornada. Parte 10. Serenidade sob pressão. A força dos inabaláveis. A vida nunca veio com manual de instruções. E, se há algo que você já sabe bem depois de meio século de estrada, é que os imprevistos não pedem licença. Eles chegam, às vezes como brisa leve, às vezes como tempestade. Problemas de saúde, perdas, mudanças repentinas, decisões difíceis, tudo isso faz parte do percurso. Mas existe uma habilidade que separa quem apenas sobrevive de quem atravessa o caos com dignidade: a serenidade. E serenidade não é indiferença. Não é tanto faz. Não é aceitar tudo calado como se nada te tocasse. Serenidade é diferente. É aquela calma que vem de quem já viu o mundo virar de cabeça para baixo e mesmo assim soube esperar, respirar, decidir com clareza. É a força silenciosa dos inabaláveis. A filosofia estoica é, acima de tudo, uma escola de serenidade. Marco Aurélio, imperador de Roma, liderou exércitos em tempos de guerra, enfrentou pestes, traições e tragédias pessoais. Mesmo assim, escrevia: a paz está dentro de você. Ele sabia que o verdadeiro campo de batalha não está fora, mas dentro da mente. Quantas vezes, ao longo dos anos, você perdeu a paz não por causa do problema em si, mas por causa da ansiedade, do medo, do impulso de reagir no calor do momento? Todos nós já fizemos isso. Mas com o tempo, vamos percebendo: reagir nem sempre é a melhor escolha. Às vezes,
O mais sábio é esperar a poeira baixar. Ser sereno sob pressão é agir com consciência quando tudo ao redor pede desespero. É escolher respirar antes de responder. É analisar antes de decidir. É aceitar que não se pode controlar tudo, mas que sempre se pode controlar a si mesmo. Você não precisa ser um monge para praticar isso. Basta começar pequeno. Diante de uma situação difícil, pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se não estiver, solte. Se estiver, haja com calma. Essa simples pergunta pode mudar sua forma de viver. E sim, nem sempre será fácil. Em alguns dias, a raiva vai querer falar mais alto. A tristeza vai pesar no peito. O medo vai tentar paralisar. Mas nesses momentos, lembre-se, você já sobreviveu a muitos outros. E se ainda está aqui, é porque tem dentro de si uma força que não se abala com qualquer vento. Os estoicos nos lembram que não escolhemos o que acontece, mas escolhemos quem ser diante do que acontece. E essa escolha, quando feita com serenidade, te torna alguém que inspira, que conduz, que permanece firme quando tudo parece ruir. Sêneca dizia: a verdadeira felicidade é desfrutar o presente sem depender ansiosamente do futuro. E é isso que a serenidade oferece: a chance de viver o agora com mais presença, mais aceitação e mais paz. Portanto, da próxima vez que a vida te apertar, que a pressão vier, que as emoções quiserem tomar o controle, pare. Respire. Lembre-se que você tem dentro de si uma sabedoria construída ao longo de décadas. Use-a, confie nela. Porque a serenidade não é a ausência de problemas. É a presença de consciência. E essa, meu amigo, você já tem. Se você chegou até aqui, lendo cada lição com o coração aberto, saiba que isso já é, por si só, um sinal de coragem. Não é fácil parar, respirar e refletir sobre a própria jornada. Exige força encarar as quedas, humildade para recomeçar, acima de tudo, maturidade para reconhecer que a vida continua, mas de outro jeito. Aos 50, 60, 70 anos ou mais, não se trata mais de correr atrás de tudo. Não se trata de provar nada a ninguém. Essa fase é sobre escolher. Escolher o que te faz bem. Escolher o que fica e o que vai. Escolher a serenidade no lugar do ruído. A profundidade no lugar da pressa. A verdade no lugar da aparência. E a filosofia estoica, com toda sua simplicidade poderosa, nos oferece um mapa para isso. Não um manual rígido, mas um convite à autonomia, à consciência, à arte de viver com leveza mesmo em meio ao peso dos dias. Você viu ao longo deste texto que não precisa ser perfeito. Precisa apenas estar presente. Ser disciplinado não significa viver preso a regras, mas saber o que importa e manter-se fiel a isso. Acreditar em si mesmo não é arrogância, é respeito por sua própria história. E transformar os fracassos em sabedoria é o maior presente que o tempo pode te dar. Talvez, por muitos anos, você tenha vivido para os outros. Para cuidar, para agradar, para cumprir papéis. E isso foi bonito, foi necessário. Mas agora, é tempo de voltar para si. De olhar para dentro com mais gentileza. De reconhecer que o que passou não pode ser mudado, mas o que vem ainda pode ser escolhido com carinho. A vida, nesse ponto, não exige velocidade. Ela pede presença, pede significado, pede autenticidade. E se você ainda se questiona se é tarde demais para começar algo novo, a resposta é não. Nunca é tarde para voltar ao seu eixo, para cultivar uma rotina que te fortalece, para mudar um hábito, rever um relacionamento, encontrar um propósito, resgatar um prazer antigo, silenciar o que machuca. Nunca é tarde para se respeitar. Você pode, a partir de hoje, ser o guardião do seu tempo, o jardineiro da sua mente, o construtor dos seus próprios dias. E isso não depende da idade, mas da intenção. Aos olhos do mundo, talvez você não seja mais prioridade, mas aos olhos da sua alma, você é, sempre será. E a sua paz não pode ser terceirizada. A sua liberdade começa onde termina a necessidade de se explicar. O seu valor não se mede em likes, elogios ou resultados.
Ele está nas pequenas atitudes que você repete, no silêncio que você cultiva, na firmeza com que você permanece de pé, mesmo diante de tantas quedas. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. E talvez essa seja a maior lição de todas. A vida não precisa estar perfeita para ser digna. Basta estar alinhada com o que importa. Então, se você pudesse recomeçar hoje, o que mudaria? O que deixaria de lado? O que passaria a fazer com mais presença? Mais intenção? Mais amor? Esse é o momento de escrever um novo capítulo. E, talvez, o mais importante deles. Não para impressionar ninguém, mas para honrar tudo o que você viveu até aqui. Porque você ainda está aqui. Respirando, pensando, sentindo. Isso é o suficiente para saber que a vida te chama. E você pode responder. Com serenidade, com dignidade. E, acima de tudo, com coragem.